que inicia o tema 3, falando sobre a modernização na agricultura. E aí a gente pode ver logo de início, na tela inicial, a diferença entre uma agricultura mais artesanal, aqui a gente tem o arado, puxado, a tração animal, é muito utilizado ainda em pequenas propriedades agrícolas, a gente vê o celeiro, a gente vê tudo organizadinho, mas de maneira bem diferente. Já aqui, a gente vê o implemento de máquinas agrícolas, a gente já vê o sistema da pecuária intensiva, onde o animal é criado confinado. A gente vê também aqui o avião pulverizando a plantação. Então, nós encontramos neste ponto um tipo de agricultura, né, onde nós vemos a diferença entre a modernização no campo e a produção agrícola mais artesanal, ok? E aí a gente tem essa parte da modernização. É importante nós sabermos que para isso se utiliza novas tecnologias, a questão aonde nós temos desde a segunda metade do século XX, a gente vê o desenvolvimento científico também por parte de cruzamentos de sementes, estudo do solo, né, os engenheiros agrônomos também, junto às máquinas e equipamentos destinados às grandes propriedades. E só grandes propriedades, como vocês estão vendo aí nessa imagem, contratam uma equipe, biólogos, engenheiros agrônomos, máquinas que são investidas para produzir em grande quantidade. Então, quanto mais se produz e se colhe, né, nós temos uma produtividade maior e em menor tempo. Boa parte dessa produção é destinada ao que nós chamamos de agronegócio. E essa tecnologia, né, é muito importante, requer milhões a produção do Produto Interno Bruto brasileiro. Tá? Então, o agronegócio é normalmente a produção agrícola e pecuária de todos os âmbitos para destinar toda a nossa produção ou boa parte dela para a exportação. Tá certo? A agricultura é tida como uma agricultura mais moderna, aumenta a produtividade e há uma diferença muito grande entre a agricultura moderna e a agricultura tradicional. E aí o que é que acontece? Foi criado o que nós chamamos de Revolução Verde, que é um avanço, né, de estudos científicos. A Revolução Verde, ela passa a substituir a mão de obra do ser humano por máquinas, ela preza sistema de irrigação artificial, ou seja, para a produção maior da agricultura. Nós temos o uso de fertilizantes, embora hoje já se tenha um estudo de alguns produtos de fertilizantes que não agridam tanto o meio ambiente, mas inevitavelmente é ainda feito, né, a aplicação do uso de agrotóxicos e pesticidas que infelizmente contaminam o solo, tendo em vista quando há a irrigação ou quando há período de chuva, o produto ele passa a penetrar os lençóis freáticos. E aí a gente tem uma mudança na produção agrícola a partir dessa Revolução Verde. Qual é o objetivo dessa revolução? Primeiro, quando ela foi lançada, era de acabar com a fome. Então, se produz mais, se há um investimento na agricultura maior e se produz mais, nós temos, o objetivo é acabar com a fome no nosso país, aumentar a produtividade, né? Como aumentar a produtividade? Com o uso de máquinas, com o uso de fertilizantes para fertilizar o solo, para que o solo possa fazer com que se produza mais, a criação de alguns outros produtos para diferenciar no mercado, que é o chamado produtos transgênicos, e obviamente isso causa algumas consequências, como vocês podem ver aqui nesse mapa mental. As consequências o desemprego, com investimento de máquinas, há o desemprego, né? E se há o desemprego, há o que nós chamamos de êxodo rural. É a saída da população do campo, porque não vai ficar lá sem emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida, melhor condição de vida, emprego, enfim.
Uma outra consequência é a concentração de terra na mão de poucas pessoas. É o que nós chamamos de concentração fundiária. E aí, com a empregabilidade de máquinas constantes, ou até mesmo de um volume muito grande de animais, através da pecuária, a gente tem também um problema que é o assoreamento do solo. O solo deixa de ser produtivo, né? Com o pisoteio, muitas vezes, do gado, aquele solo ele passa a ficar com mais areia do que até mesmo vegetação e solo compactado. E aí existem os impactos, né? Porque quando você produz um tipo de agricultura, se for em grande proporção, em grandes propriedades, há uma necessidade da retirada da mata, e de um modo geral da Mata Atlântica, que hoje quase não tem, né? Então, assim, essas técnicas, elas são, de modo geral, têm um objetivo, né? E elas são desenvolvidas para aumentar a produtividade. No entanto, exige diversas, né, requer alguns problemas, que são as consequências que já foram ditas. No campo, houve uma transformação desde a década de 70, né, quando investiu-se essa Revolução Verde, que a gente acabou de falar, né? Essa Revolução Verde veio a facilitar o que nós chamamos do famoso agronegócio, e aí abastecendo os grandes centros urbanos. E os grandes centros urbanos não significa que seja só os centros urbanos brasileiros, de outros países também. Então, as indústrias, elas passam a investir mais no campo, para produzir mais em menor tempo, como eu falei. E isso, obviamente, altera o que nós chamamos da paisagem rural. A gente mais floresta, mata, área verde. A gente não observa tantos córregos, os mananciais de rios, que muitas vezes vão fechando ou modificando seus cursos devido aos tipos de agricultura, né? Então, assim, nós temos aqui essa imagem que mostra o que o nosso país produz, o ranking dele, né? Até 2018, a produção de cana-de-açúcar, soja, milho, laranja, frutas, arroz, trigo, feijão, café, algodão, tudo isso o nosso país produz, e tudo isso é destinado à exportação, tá? Quais são essas consequências, né? Uma das coisas é o empobrecimento da população que vive no campo, que não tem como disputar com esses grandes produtores agrícolas, né, que destinam toda a sua produtividade ao agronegócio. Então, esses pequenos produtores ficam procurando a quem possa vender o seu produto, né? Aí essas pessoas que não têm como combater, né, esses pequenos agricultores, essas famílias que não têm como combater esses grandes produtores, começam a ir buscar saídas nas cidades. Não tem outra alternativa do que seguir para as áreas urbanas, das quais a gente falou no capítulo anterior, né, na unidade anterior. Então, essas propriedades familiares, elas não deixaram de existir, não. Em algumas ainda persistem. Abastecem as próprias famílias, trabalham em pequenas ou médias propriedades agrícolas. Elas hoje abastecem feiras de interiores, alguns supermercados brasileiros. O governo federal também lançou uma lei que instituiu para que os pequenos agricultores, as propriedades familiares, elas fossem responsáveis em disponibilizar alimento para as merendas escolares. Então, a parte do dinheiro das escolas públicas, a parte do dinheiro da merenda é destinada à agricultura familiar também, né? Mas nem sempre não é mais igual como era antes. Uma outra coisa que mudou no campo foi o que nós chamamos de revolução genética, né? Os produtores passaram a criar sementes geneticamente modificadas, mudam, né? Elas alteram os materiais genéticos dos alimentos. Vocês estão vendo aí duas imagens, a maçã com a imagem da laranja, o abacaxi com a imagem da melancia. Isso é, lógico, ilustrativo. Mas é para que vocês possam entender o que é uma espécie transgênica. Elas são modificadas geneticamente, né? E possuem material genético de 2 tipos de abacaxi, para dar um abacaxi maior e mais doce. A uva
Hoje a gente pode chegar no supermercado e comprar uma uva sem caroço, né? Aí existe uma uva docinha. Eu comprei uma uva azeda, não sabia. Mas se você quiser, você tem um outro tipo de uva que é docinho, né? Outra sem caroço nenhum. Então, assim, a laranja, não é que você vai comprar uma maçã e vai ter uma laranja dentro, não é isso. A modificação é para os tipos daquele alimento. A maçã maior, muitas vezes mais maçuda ou mais doce, o abacaxi é maior também. Então, tende a ser, essas modificações são feitas, de um modo geral, com as mesmas espécies, elevando, logicamente, o valor do produto, tá? Então, pessoal, é isso aí. Esse capítulo, que é o tema 3, ele acaba aqui, neste momento, e amanhã nós vamos estar vendo o tema 4.